Você nunca está só, mas com quem você está? Então, vamos falar sobre vampirismo energético. O que é o vampirismo energético, né? A gente pensa em vampiro, não é aquele ser mitológico que a gente vê nas filmes, nos gibis, né? Não, os vampiros, eles podem ser espíritos, podem ser pessoas encarnadas. Qual a função deles, né? Eles se alimentam da nossa energia vital e dos nossos fluidos vitais. Esses seres, eles, ou pessoas, né, sugam nossa alegria, nossos sonhos. E por através do quê? Que portas que a gente abre? Vícios, excesso de reclamação, sexo promíscuo, excesso de pornografia, inveja, muita inveja, fofoca. Os vampirizadores não são apenas espíritos desencarnados, que já faleceram, que estão errantes, pagando pela terra. Eles também podem ser pessoas que convivem com a gente aqui, nessa dimensão, que consciente ou até inconscientemente, ao se aproximar de você, inicia um processo de absorção de energia, ou pior ainda, de troca. Ela pode sair com o que você tinha de bom e deixar com você o que estava afligindo ela. Eu quero destacar aqui o envolvimento nas notícias trágicas. As pessoas que ficam todos os dias enchendo a mente com aquelas reportagens trágicas. O que ocorre no sistema nervoso dessa pessoa? A medula suprarrenal, ela é responsável pela produção de adrenalina e noradrenalina. Os dois hormônios são liberados, então, em grandes quantidades no organismo dessa pessoa, depois que ela foi acometida de fortes reações emocionais. Tipo o quê? Susto, medo, estresse. E essas emoções provocam o aumento dos batimentos cardíacos e da pressão arterial. Essa energia é muito favorável para as egrégoras negativas. Funcionam como um catalisador, elas juntam essas energias de todo mundo e formam um grande centro de força. Isso ocorre porque a gente permite, porque a gente está alimentando a nossa mente com os nutrientes para que eles precisam para formar essa egrégora. E como perceber que nós estamos sendo vampirizados? Porque tem pessoas que vivem normalmente e não percebem. Após você consultar médicos, fazer exames, você percebe que não sai nada nos exames, né? Então a gente tem que partir para outro tipo de análise, uma análise energética. O que está acontecendo comigo? Por exemplo, sono irresistível. Você dorme bem, sua carga de trabalho normal, mas você é sempre afetado por aquele sono incontrolável. Você tem sono o dia inteiro e você não está grávida, nem grávido. Então você sabe que alguma coisa ali não é normal. Né? Eu dormi bem, tive uma carga de trabalho normal. Por que eu estou com tanto sono? Outra coisa, posição de mãos. Inconscientemente, a gente tende a colocar as mãos no local onde a gente está sendo afetado como uma forma de defesa. O seu corpo quer se defender daquele ataque e coloca a mão normalmente num órgão ou num chakra. Então, se você perceber que tem colocado a mão sem planejar em algum local do seu corpo, você já sabe que ali está com algum problema, está recebendo alguma energia ali e o seu cérebro está falando, põe a mão, protege esse local. Um outro sintoma observado é necessidade de comer doce incontrolável. Quando uma pessoa está sendo vampirizada e essa pessoa costuma ter muita energia, o cérebro manda uma mensagem para ela comer açúcar, porque ela precisa recuperar aquela energia perdida. Então, é óbvio que tem pessoas que têm compulsão alimentar, por isso que a gente falou lá no início, após esgotados todos os recursos médicos, você então tem que analisar outra perspectiva do seu problema, né? E também acordar sempre de mau humor. Então, é comum acordar mais cansado do que quando você foi dormir. Isso não é normal.
Existem muitos assim aspectos observáveis numa pessoa que está sendo vampirizada, mas vou citar mais duas. Indisposição física crônica. Tá? Uma pessoa saudável, de qualquer idade, não pode viver em fadiga constante, tá? Ou ter uma doença crônica constante. Significa que ela está com baixa imunidade e está sendo retirada a sua energia vital. E a última condição observável é uma vivência em sono frequente de congressos súbtilis. O congresso súbtilis são experiências sexuais extracorpóreas e patológicas. Isso acontece com mais frequência do que vocês imaginam e podem ser íncubos ou súcubos, tá? Pode ser um vampirizador feminino ou masculino. Então, eles se aproximam da pessoa durante o sono, fazem ela ter prazer, chegam até a ter orgasmo dormindo, e aí é retirada essa energia da pessoa e sugada dela uma parte da sua energia vital através desse processo. Esse é um dos casos que o excesso de pornografia abre essa porta para esse tipo de ataque. E para finalizar esse curto vídeo, podemos acrescentar aqui uma observação, que todo comportamento vampírico, né, ele está ligado a problemas emocionais, complexos, emoções profundas, sentimentos profundos que estão na pessoa, arraigados. E é uma condição inconsciente, tá? A pessoa que está sofrendo o ataque não percebe, na maioria das vezes. As pessoas que percebem são pessoas mais espiritualizadas, que se conhecem, que buscam autoconhecimento e percebem quando aquela energia que ela está emanando não é dela. Aquela frase que ela falou de maneira mais grosseira, não é costume dela fazer isso. Então ela sabe que não está normal a energia dela, precisa tomar cuidado, tá? Para não piorar as coisas, você tem algumas dicas que eu posso passar para você que eu aprendi e que ajuda nesses casos, tá? Então, como iniciar um processo de libertação? Primeiro, você tem que cortar a fonte mental da onde você está trazendo esses nutrientes para o vampiro. Ou seja, os canais de pornografia, a fofoca, os vícios, né? Segundo, cortar o cordão energético. Então, depois que você parou de ir atrás daquelas coisas que estão causando a sua vampirização, você tem que cortar o cordão energético. E como que a gente faz isso? Aí, normalmente, precisa-se de ajuda. Eu sugiro a apometria. A apometria é uma excelente técnica para cortar cordões energéticos, tá? Se você quiser procurar, tem muitos locais que fazem atendimentos gratuitos que podem te ajudar. Mudar a alimentação mental, né, que é a questão de o que eu vou pôr na minha mente. Então não adianta só você tirar. Só você tirar vai deixar um vazio, né? E lembra aquele ditado antigo, mente vazia, sabe quem vem ocupar, né? Então você tem que começar a trazer coisas boas para sua mente. Vai aprender uma língua nova. No YouTube tem um monte de vídeo de graça. Aprende como melhorar o Instagram. Ler livros, tem muitos livros gratuitos também que você pode baixar e ler. Evite assistir canais de reportagem trágica. Tem outras coisas que você pode ver na internet muito melhores. Novelas demais. As novelas são um instrumento de produção de emoção muito usado, né, pelo sistema. Outra coisa, se você perceber que sozinho não está conseguindo, você tem que procurar grupos de apoio para o alcoolismo, para o tabagismo, até para a compulsão sexual. Tem grupos de apoio para tudo, gente. A gente tem que reconhecer que a gente está precisando de ajuda e buscar essa ajuda, certo? O planeta que a gente vive é a escola mais difícil de todo o cosmos. Fica mais fácil quando uma mão segura a outra. Gratidão.